Também quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor e agradecer a presença de cada uma das pessoas que estão aqui, para juntamente se alegrar conosco. Uma história de vida. Conhecendo um pouco da história do casal, Sebastião Manuel da Cunha e Francisca Nazinha Nobre da Cunha. Ambos nasceram em Ibicutinga, Ceará, e se conheceram no ano de 1959. Ele nasceu no dia 18 de dezembro de 1938, filho de Manuel Laurentino da Cunha e Maria Amélia das Dores. Ela nasceu no dia 31 de dezembro de 1945, filha de Balbino Laurentino da Cunha e Alzira Nobre da Cunha. A semelhança nos sobrenomes mostra que eles são da mesma família, são primos, o que não impediu de mais tarde, no dia 12 de agosto de 1961, em um domingo, começarem a namorar, pois quando o amor nasce no coração de um casal, cresce também o desejo de estar juntos. Após 1 ano e 7 meses de namoro, veio o noivado e apenas uma semana depois, no dia 13 de abril de 1963, subiram ao altar em uma cerimônia denominada casamento americano, casamento mais caro e realizado de surpresa, porém muito romântico, onde eles fizeram confirmação do seu amor. O nascimento dos filhos foi o momento mais feliz e marcante da vida do casal, que começaram a nascer no ano de 1965 até o ano de 1983. Todos foram recebidos com muita alegria. Relatam o casal que enfrentaram muita dificuldade para criar os filhos. Até uma cabra que eles tinham para tirar o leite para os filhos foi roubada. Mesmo assim, Deus não deixou faltar o pão diário, nem o vestir e o calçar. Ele sempre trabalhando de sol a sol, em chuva, longe, perto. Ela costurava para fora, cuidava dos filhos, da casa e do esposo com desvelo e dedicação. Tempos difíceis, mas a fé em Deus, o amor e a união os ajudavam sempre. Finalmente, em 1975, foram chamados para fazerem exames e a inscrição para entrar no perímetro irrigado de Morada Nova. E no dia 4 de janeiro de 1980, chegaram aqui no setor Anhangaú, mais conhecido como setor O. Vieram então os tempos de bonança financeira, e junto com a facilidade de dinheiro, veio também a crise no casamento, pois ele, o senhor Sebastião, começou a beber, a jogar e perder muito dinheiro em coisas erradas que não agradavam a Deus, fazendo a sua esposa sofrer. Mesmo assim, ela nunca se deixou abater, mesmo vendo os filhos e o esposo com tantos problemas, continuou lutando. Foi então que algo glorioso aconteceu na família. Deus, na sua infinita misericórdia, colocou a sua mão aleluia, e começou a transformar. E em agosto de 1995, 2 de seus filhos, Sérgio Ivan e Gilberto, se converteram a Jesus. A partir daí, a porta da bênção começou a se abrir. Senhor. Depois, quando no dia 17 de dezembro de 1995, ela, Nazinha, também tomou sua decisão de servir verdadeiramente a Jesus. Então a porta da salvação abriu-se totalmente. Em 28 de novembro de 1997, ele, Sebastião, também teve seu encontro com Jesus. E em apenas 2 anos, eles puderam ver com muita alegria toda a família servindo ao Senhor Jesus. Glória, Senhor, aleluia. Tendo um braço forte para ajudar na família. Para de chorar, ninguém está chorando. E a terceira dobra do cordão, fortalecendo o seu casamento. Tudo está indo bem. Vieram muitas bênçãos, muitas flores, mas junto com as flores vem também os espinhos. Pois no dia 28 de junho de 2007, ele, Sebastião, adoeceu. E dessa doença, ele passou quase 3 meses internado entre a vida e a morte. Ele relata que achava que não ia resistir, pois foi muito sofrimento, não só para ele, mas para toda a família, sofreu junto com ele. Conta ele que muitas vezes, em meio à dor, entre delírios e pesadelo, ele viu o inimigo vir contra ele,
para tragar sua vida, mas ele sentia aquela mão forte e poderosa livrando e guardando sempre. Durante o período de 40 dias ele passou sem sentar, sem fazer as suas necessidades fisiológicas sozinho, nem ao menos virar só na cama ele conseguia. Tudo precisava da ajuda dos médicos ou de alguém da família que sempre estava presente. A sua esposa também sofreu muito ao ver o seu amado naquela situação, e em oração ela pedia a Deus por ele. E aos 45 dias, com a ajuda da sua nora Sebastiana, resolveu sentar e conseguiu. Depois, aos poucos, começou a andar, para surpresa até mesmo dos médicos que o acompanhavam. O milagre já começava a ser realizado, pois os médicos diziam que se ele saísse do hospital em cadeira de roda, ficassem felizes. Mas Deus, quando faz o milagre, Ele faz por completo. E hoje Ele se recuperou como todos aqui estão vendo. Hoje, 50 anos depois, eles falam que apesar das lutas, do peso da idade que chegou, dos espinhos que muitas vezes pisaram, dos obstáculos que juntos tiveram que transpor, se fosse necessário, fariam tudo novamente, com uma única diferença: teriam deixado Jesus entrar em suas vidas bem antes. Pois com Jesus as lutas, os obstáculos, os espinhos são superados com mais facilidade. Pois Ele é a terceira dobra do cordão que na Bíblia relata. E graças a essa terceira pessoa, que hoje eles estão aqui, louvando e glorificando a Deus, juntamente com cada um de vocês que aqui estão. Vemos neles exemplos de superação, de amor, de união. Pois apesar das dificuldades, criou seus filhos, não deixou faltar nada. Se alguma coisa faltou, o Senhor completou. Estamos aqui hoje para louvar e glorificar a Deus por essa união tão linda e abençoada pelo Senhor. Estamos reunidos porque sabemos que quando o amor acontece e continua a acontecer entre Sebastião e Nazinha, exemplo para todos nós filhos, netos e bisnetos, exemplo de paciência, superação e principalmente exemplo de amor. Que Deus os abençoe e lhes conceda sempre o amor do esposo para com a esposa. Vocês foram selados um para o outro, como dizem Cantares. Medite. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. Cantares 8, versículo 6, parte A.